Hoje eu vim apresentar para vocês a Arranjo Tropical, uma loja especial na Vila Madalena, em São Paulo, que esteve em todos os episódios de Onde Vive a Sua História. Presenteei meus convidados com lindos arranjos criados pela Cris e a sua equipe. Nessa visita, vou mostrar para vocês como criar um arranjo super charmoso e autêntico que você pode fazer em sua casa. Bem-vindos ao Onde Vive a Sua História. Então, eu estou aqui com a Cris e com a Raquel e elas vão dar algumas dicas para a gente de como montar o seu arranjo em casa. Eu sempre falo, né, que é um desafio a gente comprar sozinho, mas é uma delícia, é um prazer, então eu acho que vale a pena a gente receber algumas dicas dos profissionais. A gente já fez aqui uma base, eu acho que isso é importante falar, a Cris vai contar mais um pouco, mas a gente começa pela folhagem, Cris? Como? A gente começa pelos elementos estruturantes. Eu costumo associar a montagem de um arranjo a uma arquitetura. Uma construção de um prédio. A gente usa primeiro os elementos mais pesados e que dão a estrutura, fazendo uma estrutura mais ou menos de grelha, cruzando as hastes e fazendo uma estrutura de grelha. Dá um suporte, né? Que dá o suporte, que depois você vai posicionar as flores no lugar onde fica melhor, onde ela fica mais valorizada. Então aqui estão as folhagens, vou mostrar aqui. Galhos, folhagens, um elemento como esse a gente chama de textura. Isso daqui é uma semente de cheflera, que é uma árvore que tem aí pela cidade. Então a gente faz isso cruzando as hastes aqui embaixo e você vê que já dá uma boa preenchida, né? A gente vai colocando e girando o vaso e com isso vai dando uma boa preenchida para depois a gente ver onde que a gente quer colocar os destaques, seria o acabamento, se você for pensar na obra, né? Na analogia com a obra. E falando em analogia, eu acho super a analogia com a própria decoração, porque a gente trabalha com cores, tom sobre tom aqui, quando você pensa nas folhagens, a gente trabalha com as texturas, então, do mesmo jeito quando você vai fazer uma decoração, você trabalha uma textura sobre a outra, e aí os destaques é a produção, que é o final, que dá o toque, que faz toda a diferença. Então, eu acho que pensando nisso, você consegue construir essa harmonia, né, de um arranjo. Porque por mais que pareça, agora talvez até a gente olhe e fala, nossa, tá uma bagunça, a hora que a gente terminar, a harmonia acontece, né? Essa é o que, Cris? Essa é a flor de dracena. É a flor de dracena. Tem vários tipos de flor de dracena, várias dracenas e suas flores respectivas, né? E agora está numa época delas e elas dão um ar festivo assim para os arranjos, né? Uma coisa que é importante quando a gente vai escolher os elementos que vai usar, a gente precisa ter formatos diferentes, tá? Então a gente precisa ter, além das coisas que vão dar estrutura, que eu falei aqui, folhagem, galhos, tal, a gente precisa ter alguns elementos no formato de espiga, tipo algo como assim, tá? Que vai dar altura. A gente precisa de algumas coisas mais redondas que vão dar preenchimento e a gente precisa também de alguma coisa que chama multidirecional, que ela vai dar uma leveza assim, como a palavra diz, né? Como se ela olhasse em todas as direções e ela vai dar uma leveza. Que interessante pensar dessa maneira, adorei saber isso, porque realmente você pensa, se você fizer uma coisa toda pontuda, vai ficar duro, né? Você tem que fazer o movimento todo do arranjo. Com isso você vai criando o movimento. Tanto das alturas, que é uma coisa meio básica, né? Mas que aqui a gente gosta de deixar, assim, um aspecto bem característico, acho que da arranjo tropical, a gente gosta de deixar um certo espaço entre as flores, para que cada uma seja vista, cada uma seja protagonista no arranjo. Tá? Isso é importante também, porque às vezes então quando essa é você... uma multidirecional, tá? Que dá essa aqui, né? O antúrio, você quer dizer? Não, essa aqui é a gloriosa. A gloriosa. O antúrio também pode ser considerado. Entendi.
E essa história do espaço eu achei muito interessante pensar também. Porque se você não deixa espaço, primeiro que você não deixa a pessoa brilhar, né? Sim. Você vai uma em cima da outra. Essa história de... essa importância de dar um respiro entre uma espécie e outra, eu acho fundamental para a harmonia final, né? Que no fim, olha como tá ficando esse arranjo, gente. É uma arte, eu digo. Aqui na Arranjo Tropical tem uma característica, eu acho, né, Cris? Que eu acho que... eu considero uma tendência que já está até faz um tempo, mas às vezes as pessoas não estão tão acostumadas a ter um arranjo tão diverso. Só que além de trazer essa beleza que né, cada hora você descobre uma espécie, tem uma surpresa em cada lugar, é moderno. Tem a parte que a Cris falou, agora está na época, eu acho que a gente tem a sempre sazonalidade, a gente sempre tenta introduzir nos arranjos da época aquela flor que só tem naquela época. E aí a gente até aprende, assim, a época de cada flor, né? Porque você vai observando nos arranjos. Parece eu vou no Google e pergunto sempre qual é a fruta da época, qual é a flor da época, porque a gente fica querendo comprar uma coisa... É tão mais bonito quando agora tá da a cerejeira, né? Tem a flor de dracena. Essa chefleira também é de agora. Acho que tá lindo, Raquel. Ficou maravilhoso. Parabéns. Ficou lindo.